Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Matemática para o Barro Branco, focando no CFO. Eu sou o professor Ricardo aqui do Matemática Mike e juntamente com o professor Danilo da Cara estamos entregando por meio de 50 aulas conteúdo gratuito de matemática para você arrebentar na prova do Barro Branco, fechou? Bom, galera, lembrando que caso você queira conhecer o nosso curso completo, acesse o site focobarrobranco.com.br, 34% de índice de aprovação, uma aprovação excelente, professores especializados nessa prova, fechou? Fica o convite, vai lá no site, tem um vídeo, tem o telefone do nosso suporte, se você tiver qualquer dúvida estamos à disposição, fechou? Bora para a aula de hoje. Muito bem, então nas últimas duas aulas falei um pouquinho sobre estatística, falei um pouquinho sobre média. Hoje, novamente, uma questãozinha de média, só que também pede mediana. Lembrando que dentro de noções de estatísticas, a média e a mediana são as chamadas medidas de tendência central, medidas de centro. A moda também é uma delas. Vamos recapitular rapidinho antes da gente resolver a questão. Se liga, ó. Deixa eu vir aqui para um slide. Então, eu tenho dentro das medidas de tendência central na estatística, eu tenho a média, pode ser simples ou pode ser ponderada, eu tenho a mediana e eu tenho a moda. O que é a média? Soma todos os valores correspondentes ali do conjunto, da amostra que eu estou trabalhando, divide pela quantidade de elementos, ok? Se ela for ponderada, a gente tem o pezinho ali de cada uma. Mediana, se eu alinho esses elementos, eu faço o chamado rol. Então, vamos supor que eu tenho aqui número 7, número 9, o número 2, número 4, números 11, eles estão desalinhados. Se eu faço o rol disso, o que é o rol? Colocar em ordem crescente ou decrescente. Então eu coloco 2 primeiro, depois o 4, depois o 7, depois o 9, depois o 11. Eu consigo saber qual é a mediana. A mediana é o valor do centro. Então, geometricamente falando ali, ó, quem está bem no meinho vai ser a mediana, ok? Mas, professores, se eu tiver um rol par, quantidade de elementos par, por exemplo, que aqui que eu tenho o 13. Se eu tiver um rol par, a mediana vai ser a média dos dois que estão no centro, ok? Então eu pego 7, somo com 9, vai dar 16, 16 dividido por 2 vai dar 8. Então 8 seria a mediana, tudo bem? E finalizando, essa explicação bem simples, bem básica, a moda seria a frequência, aquele valor que tem mais frequência, então que se repete mais. Nesse caso aqui desse exemplo simplesinho que eu dei para vocês, não tem moda. Quando não tem moda, não tem valores que se repete, eu chamo essa amostra de amodal. A, né, quando eu coloco esse A, o prefixo aí, né, de não tem moda, amodal. Se eu, por exemplo, colocasse aqui o 13, de novo, 13 está repetindo duas vezes, eu tenho ali a moda sendo o valor 13, tá bom? Que ele tem duas repetições. Vamos aqui para o nosso exercício do Barro Branco de 2013. Ah, lembrando, né? Tem uma aula muito bacana sobre estatística básica, que pede moda, média, mediana, na jeitão da VUNESP, que eu deixei aqui embaixo, deixei já no último vídeo e vou deixar aqui também para vocês assistirem, bem completa. Muito bem. Então, vindo aqui para o nosso exercício, eu tenho aqui os dados ordenados a seguir. Ordenados, então eles já estão em rol, eles já estão em ordem. Referem-se ao tempo, em minutos, decorrido entre o recebimento da chamada pelo Copom, pelo Centro de Operações da PM, e a chegada dos policiais ao local da ocorrência em 12 casos monitorados. Então, monitoramos os casos, a primeira viatura chegou em 8 minutos, um outro caso chegou em 12 minutos, outro caso chegou em 15, 16, 18, o valor de P vai ser entre 18 e 24 ali, né? Seguindo aqui essa lógica. Pode ser 18? Pode repetir. Pode ser 24? Pode. Não sei, pode ser 19, pode ser 19,5, né? Pode ser quebrado também. Enfim, mas se olhar para as alternativas vai ver que não, né? Continuando, 24, 25, que, nesse caso aqui também não falou, 30, 32, 33. Estão em rol, estão alinhados. Ok, o que você quer? Sabendo que o tempo médio é 21,
21,75 minutos e o tempo mediano é 22 minutos, pode-se afirmar corretamente que os valores de P e Q são, respectivamente. Então se liga, o mais fácil aqui, como eu tenho duas incógnitas, o P e o Q, o mais fácil é começar pela mediana, pelo tempo mediano. Vamos lembrar, a mediana de rol par vai ser a média dos dois do centro. Quais são os dois do centro? O P e o 24, concorda? Porque aqui, ó, para o lado esquerdo da minha amostra eu tenho 5 elementos. Para o lado direito eu tenho 5. Então esses dois são exatamente os que estão no meio. Professor, se tivesse 11, aí eu teria um elemento só, ele já é a mediana. Mas como o rol é par, e de verdade na prova vai 99% das vezes vai cair um rol par para você fazer uma conta ali, pelo menos, né? Quando eu tenho rol par, eu tenho que tirar a média dos dois. Vamos lá, média de dois elementos aqui, ó. P mais o 24 dividido por 2. Eles são só 2 e isso deu o 22, que é a mediana. Uma equaçãozinha simples de primeiro grau. Passo o 2 para lá multiplicando, vai ficar 22 vezes 2. 22 vezes 2. E aqui vai dar 44, certo? Essa multiplicação eu vou passar esse 24 já para lá, subtraindo. Eu vou ter que P é igual a 20. Show! Achei um valor. Já consigo responder a questão? Vale sempre a pena olhar. Consigo? Vamos ver qual que tem 20. Sendo a primeira, né? Porque ele pediu respectivamente. Então, o P primeiro. Aqui tem que estar 20 nessa primeira coluninha, né? A eu cancelo porque está 21. A B eu cancelo porque está 21. A E eu cancelo porque está 20. Perdão, porque está 19. Então, fiquei entre a Charlie e a Delta. Olha que beleza. Putz, professor, tô sem tempo corrido. Você chuta uma das duas. Né? Prova, você tem que ter essa inteligência também. Vai, entrega a prova. Chegou lá no finalzinho, pelo menos você vai chutar entre duas. Para acertar entre duas é meio a meio, né? 50% de chance. Melhor do que chutar entre todas. Galera, só uma dica rápida aqui para vocês. Não nesse caso, que a questão não é tão complexa, mas em outras questões, às vezes acontece de você eliminar alternativas e ficar entre duas ou ficar entre três. Cuidado quando você fizer isso, putz, vou ter que chutar, não vai sair, mas eu sei que não é a A, eu sei que não é a E. Vou chutar na B, na C ou na D. Você vai fazer ali uma estatística dentro daqueles que você tem mais incidência e vai jogar na alternativa de uma dessas três. O que acontece? Que às vezes o candidato marcou lá, questão 30 da prova eu tenho que chutar. Aí ele vai e chuta numa que ele eliminou. Ah, chutei na A lá no gabarito. Putz, mas a A era eliminada. Vacilou. Então toma cuidado. Já que vai chutar assim, aquele chutezinho meio localizado, né, tentando acertar, pelo menos faz uma marcação ali para que você chute de forma mais assertiva, né? Porque a chance de acertar dentro de 3 é 1/3. A chance de acertar dentro de 5 é 1/5, ok? 33% de chance é melhor do que 20% de chance, concorda? E além do mais, questão que você cancelou, que você sabe que não vai ser a resposta, pô, não faz muito sentido lá no gabarito você chutar. Então só um conselho aí. Muito bem. Agora, eu já usei a mediana, top, agora eu vou usar a média. O que é média? A média é somar todo mundo, todos os elementos, os valores, e dividir pela quantidade de elementos. Então eu vou fazer a soma de todo mundo aqui, ó. Aqui no lugar do P você já coloca o 20, porque você acabou de achar, ó. E você soma. Obviamente eu não vou ficar fazendo sominha aqui na aula, né? 8 mais 12 mais 15, mas toma cuidado na hora da prova. Soma bonitinho lá. Você vai chegar em 233, tá? Somando tudo que você ter, mais o quê? Porque o quê não tem como somar, né? Enfim, divide todo mundo por 12 e deu uma média de 21,75. Somei todo mundo, divide por 12, a média deu 21,75. Passo o 12 para lá. Puxa no canto e faz a continha. 21,75 vezes 12. Puxa lá. 21,75 vezes 12. Vai dar 261. Passa o 233 para lá. Vai ficar 261 menos 233. Eu chego que Q, fazendo aqui a subtração, vai dar exatamente 28. Então, eu fico com a letra C de casa. Fechou? Espero que tenha gostado dessa aula, gostado das dicas. Nos vemos numa próxima. Não deixa de dar o like e estar inscrito no canal. Além disso, entra no grupo de avisos, que eu vou deixar o link aqui também. Fechou? Valeu!